E aí, primeira série, beleza, galerinha? Gente, nós estamos aqui, né, para dar início ao nosso capítulo 6, né, do livro de Sociologia de vocês, tá bom? A gente vai iniciar o capítulo hoje com um debate aí sobre o que seria movimentos sociais, né, os seus teóricos, né, princípios e características do que seria o movimento social, né, e também as ideias do Alain Tournet, né, e os novos movimentos sociais, tá? Isso seria, né, o conteúdo do capítulo inteiro. A gente vai tentar aí explicar um pouco os dois primeiros tópicos, tá bom? O que acontece? Vou colocar a agenda de vocês, tá? Vou abrir o meu livro digital aí no início do capítulo, na página 53, para a gente dar início aí à nossa linha de hoje, tá bom? Anota aí a agenda da semana. Nessa semana, né, na agendinha de vocês aí, vocês vão assistir o QR Code da página 53, certo? O movimentos sociais, para entender um pouco mais sobre essa categoria, né? E também sobre o que seria um movimento social. E vamos responder aí também na aula de atividades a questão 1, 2 e 3, né, do DH, da página 58 e 59, tá? Vou abrir aqui meu livro digital para a gente começar. Se você tiver acesso, abre aí na sua casa, tá certo? Se não, abre aí o seu livro físico mesmo. E quem está sem livro, copia o material que vai estar presente nos slides e copia também aí, certo? O material que está presente, né, no livro digital que vai ser exposto para vocês agora. Pegando aqui, abrindo aqui na página 54. Gente, o que falar sobre movimento social? Primeira coisa que a gente tem que entender é que movimento social é uma categoria. Categoria é aquilo que eu já expliquei para vocês, né, dentro das ciências humanas. É aquilo que existe na realidade de forma objetiva, independente das pessoas, independente de eu e você existir, certo? E que a gente conceitua, tá? Já conceito é o contrário. É algo que eu compreendo, né? E eu quero, né, definir aquilo para melhor, né, explicar, né, aqueles fenômenos sociais. O que acontece? Um dos primeiros teóricos dos movimentos sociais, né, é o Lorenz von Stein, né, que é um alemão, né, que também é um grande pensador aí do século XIX, economista, sociólogo, vai se tornar sociólogo, né, se a gente puder dizer assim, né, e ele vai entender, né, como movimento social as lutas que aconteciam dentro do movimento operário, né, para reivindicar melhores condições de trabalho durante o contexto da Revolução Industrial, né. Ele é um dos caras que vai influenciar aí o pensamento de uma geração inteira de autores, né. E depois dele, outro grande nome aí que vai teorizar sobre os movimentos sociais e em especial o movimento operário, que é o Marx, certo? Ele vai estudar aí o conceito de luta de classes, inclusive o Lorenz von Stein é um dos que vai estudar antes dele, né? O conceito não foi criado pelo Marx, tá? Mas ele, né, ele estuda esse conceito de uma maneira diferente, porque ele vai estudar a relação que existia entre elas, né? Só que antes do movimento operário existir, né, antes da realidade social que vai teorizar a categoria de movimento operário, os movimentos operários já existiam, né? Como, por exemplo, lá na antiguidade, as revoltas de escravos, né, na Roma antiga, né? Como a greve, né, do Monte Palatino, né, onde os plebeus vão sair da cidade de Roma e vão exigir direitos políticos e civis, né? Na Idade Média vai acontecer as revoltas camponesas, né, as jaqueries, né,
as revoltas de servos, né? O questionamento aí da ordem da servidão, né? E também das obrigações jurídicas. Na época da modernidade vai ser o grande crescimento, né, do que seriam os movimentos sociais, na busca de tentar aí entender, né, o mundo a partir da razão, e posteriormente, né, a ideia de tentar acabar com os valores do antigo regime, como o absolutismo monárquico, como o poder institucional da Igreja Católica, né, e também a manutenção dos privilégios de nascimento, né, e de propriedade que ainda havia de resquício do feudalismo, né. É isso que os movimentos liberais vão fazer. Primeiro na Inglaterra, né, com as revoluções puritana e gloriosa, né, posteriormente com a própria Revolução Industrial, que vai ser fruto dessas anteriores, e a influência que essa vai ter nas outras grandes revoluções liberais, como a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, que é talvez o maior expoente dentro aí das revoluções liberais, né? Inclusive vai colocar, né, as esperanças do povo pela primeira vez no poder, né, na época da fase do terror, mas que a classe burguesa vai adquirir o seu primeiro status de classe dominante, né, na sociedade a partir dos ideais da Revolução Francesa, né. E quando a industrialização acontece, o grande nome, né, dos movimentos sociais que vão aparecer são justamente, né, justamente como coloca o Loren von Stein e posteriormente o Marx, né, e o Engels, né, o movimento operário, que começa a se colocar em movimento por conta das contradições da Revolução Industrial, da exploração do trabalho, né, e da péssima condição de vida que viviam os operários no século XIX. Né. Vão acontecer também as revoluções de 1848 e etc. E na atualidade, os movimentos operários, os movimentos sociais vão assumir outras facetas, né? Aquilo que o Alain Touré vai chamar de os novos movimentos sociais, se a gente puder dizer assim, né? Que a partir do final do século XIX e início do século XX, né, vão ter um novo expoente. Por exemplo, o movimento de mulheres, ele inicia-se dentro do movimento operário e relacionado a ele. Mas nos anos 60, né, ele passa a ter uma conotação maior, né, na luta contra o machismo, na luta contra o patriarcado, né, pela libertação sexual e etc. O movimento hippie, que vai surgir de contestação aí da moral e dos bons costumes, né, de querer ter a liberdade de poder escolher sobre o seu próprio corpo, sobre a sua própria vida, né. O rock and roll e a música também vai ser ligado a esses novos movimentos sociais, né, de contestação da ordem, de crítica às ditaduras, de crítica à guerra do Vietnã, né. E é importante destacar, né, também o movimento LGBT, que nos anos 60, né, vai lutar aí contra a discriminação, né, por afirmação, né, e principalmente, né, contra a homofobia, né. Como o bairro de Stonewall vai ficar famoso em relação a isso, que era um bairro nos Estados Unidos onde os homossexuais apanhavam bastante da polícia, né, e da repressão, né, aquilo que se fazia a eles, e a luta contra as opressões vai ganhar um sentido muito maior, né, com a luta pelos direitos civis dos anos 60, né, quando o movimento negro começa a questionar, né, as políticas segregacionistas que vão acontecer tanto nos Estados Unidos como, por exemplo, também o apartheid, né. O movimento negro vai ganhar aí uma grande amplitude, né, com intelectuais que os defendem, por exemplo, com Martin Luther King, né, que é uma das figuras mais famosas da história norte-americana dos anos 60, né, I Have a Dreamer, né, e também, né, o Malcolm X, né, que vai influenciar aí grande parte da esquerda, né, norte-americana e também, né, do movimento negro. Segundo ele, não existe, né, capitalismo sem racismo, né, e ele vai influenciar aí grandes figuras, inclusive o Partido dos Panteras Negras, né? Partido dos Panteras Negras, né, que vão lutar contra o racismo, né, as Olimpíadas também, né, serve para isso, o esporte.
aqui no Brasil, e isso também vai crescer durante esses períodos, né? É importante destacar que todo movimento social, ele surge primeiramente a partir de interesses comuns, né? Isso acontece em todos eles, né? E esses interesses comuns vão gerando afinidades, e essas afinidades vão se transformando em ideias. E essas ideias que são comuns, elas vão necessariamente, né, reivindicar, né, desde pontos específicos dentro da luta por uma sociedade melhor, por exemplo, como a luta pelo meio ambiente, né, que vai crescer aí nos anos 60, 70, né, com o Greenpeace, como, por exemplo, a luta contra o desarmamento nuclear, que vai acontecer nos Estados Unidos da América, na Inglaterra, né, até, né, ideias revolucionárias de querer transformar o mundo, né, como modelos de sociedade, né. Aí surge aí, como é que a gente pode dizer, as ideias socialistas, as ideias libertárias, as ideias anarquistas, né, as ideias que pretendem, né, e outras também, né, modificar a realidade social, né, através de revoluções, né. Só que o movimento social em si, ele tem como característica básica, né, primeiro, a união das pessoas ou de um grupo por interesses comuns. Segundo, esses interesses comuns geram ideias, né, e quando essas ideias estão bem elaboradas, é necessário alguém que esteja à frente de tudo isso, que seja vanguarda de tudo isso, né. É interessante destacar que dentro, né, da economia política, né, dentro da ciência política, que vai estudar aí também os movimentos sociais, né, é importante destacar que a ideia de vanguarda está relacionada àquilo que está à frente, né, aquele que leva, né, o movimento para frente. E geralmente essa vanguarda, ela se torna líder dos movimentos, né, e ela passa a ser absorvida por esses movimentos, se tornando dirigentes deles, ou então ela retorna para casa, né, com uma certa ojeriza aquilo que aconteceu, né, e também não querer mais participar do movimento de massas, né. É interessante a gente colocar isso. Os anos 60 também, eu esqueci de falar, é o ano da juventude, né? O ano em que a juventude vai sair às ruas também para criticar valores, né? Como, por exemplo, o Maio de 68 na França, né, que vai lutar pelas liberdades democráticas, pelas liberdades sexuais, pelas liberdades intelectuais, né? No qual não apenas a juventude comum, mas os intelectuais também vão querer, né, aí uma forma de organização de um novo mundo, né? E os movimentos sociais são diversos, né? Esses novos movimentos sociais são diversos, né? Inclusive, a internet é um dos instrumentos que ajuda na atualidade a mobilizar os movimentos sociais. Por exemplo, o primeiro movimento social do século XXI que foi mobilizado pela internet e adquiriu influência política de massas, né, foi justamente a chamada Primavera Árabe, né? Aí no início de 2010, 2011, né, onde as mobilizações eram convocadas pela internet, onde as pessoas iam para a Praça Tahrir, né, tentar derrubar aí os governos do Hosni Mubarak, né, e também do Muammar Gaddafi, né, fazendo com que existisse uma reorganização política no Oriente Médio que não existia desde os anos 60, né, e 70. Né. É importante destacar isso, né. E o movimento social, ele surge de maneira principalmente espontânea, né? A degradação do modo de vida, né? Os problemas sociais vigentes, né? O aumento das opressões, né? Como o racismo, como a homofobia, como o machismo. Tudo isso leva, né, ao movimento de mulheres se mobilizar, né? Ao movimento negro reivindicar aí, medidas afirmativas de reparação histórica à escravidão, né, diga-se de passagem, como o sistema de cotas, né, como o estudo da africanidade nas universidades
dos cursos de História e Ciências Humanas, né? Mas também, né, medidas ou transformações profundas também vão estar na pauta do dia, não apenas por aquelas coisas mais básicas, né? Então, existe uma gama de diversidades de movimentos sociais, né? Só que existem interesses que unem todos eles. E a gente vai debater isso na próxima aula, certo? É importante destacar que a maior parte dos movimentos sociais, quando eles apareceram de forma espontânea, né? Aquilo que a própria Rosa Luxemburgo vai chamar de o espontaneísmo das massas. Só que a maior parte das massas que entram em movimento, elas também não recebem uma educação política para isso, né? Muitas vezes os movimentos são desconexos, né? Não tem ideias ou programas definidos, né? E isso vai se construindo com o tempo ou não. Vai depender se aquela vanguarda, né, ela vai estar realmente querendo modificar as coisas a partir de uma nova visão de mundo, ou se ela vai querer apenas lutar por algo específico, né, e se dispersar a partir daí. Então, quando os objetivos são alcançados, quando você se excita com aquilo, né, quando você tem interesse naquilo, né, você trata aquilo como algo importante para você, né, como a sua identidade. E essa identidade coloca você como algo construtor, né, daquele movimento de massas cotidiano, que pode se transformar em algo muito maior do que você, como um coletivo, né, como uma associação, né, de trabalhadores, de bairro, né, e como algo muito maior do que isso, né, como um sindicato, como uma organização política, né, depende do tipo de movimento de massas que você tem afinidade, tá? Então, o básico do que seria movimento social é isso. Na próxima aula nós vamos definir o que são movimentos sociais, vamos explicar aí os seus princípios, segundo os seus principais teóricos, tá? E também continuar debatendo um pouco mais sobre a contemporaneidade dos movimentos sociais, utilizando aplicativos, a internet, né, e outros meios importantes, né? E uma das coisas que dificulta hoje, né, o debate sobre os movimentos sociais e a sua divulgação é justamente a fake news, né? Porque a internet foi um elemento importante para divulgar os movimentos sociais, né, que vem acontecendo no Brasil da jornada de junho para cá, que talvez foi o maior movimento social que o Brasil teve nos últimos anos, né, na última década, né? Porém, hoje a fake news serve como algo para, inclusive, desmobilizar os movimentos sociais, né? Você não sabe se aquela notícia é verdadeira ou falsa, né? E aí basta a gente fazer uma reflexão para isso, né? Para ver, né, os limites que tem a utilização das novas tecnologias para eles, né, e como o movimento social deve se comportar no século XXI para chegar mais perto das pessoas e adquirir influência de massa, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Ela foi um pouco básica sobre os movimentos sociais, mas na próxima aula a gente vai debater realmente a questão teórica, né? E acompanhem o calendário de atividades que vai ter aí na Agenda Edu, né? Aonde vai estar presente aí o calendário de postagens, tá? E as videoaulas. Não deixe de acompanhar nosso canal do YouTube no CPM, né? No canal do CPM no YouTube. E não deixe de responder as atividades do Portal SAI. Um grande abraço, boa semana e até a próxima.